Olá, boa noite. Estamos aqui no nosso segundo encontro do aquecimento para a jornada do psicólogo investidor. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo você, psicólogo profissional que está aí super afim, né, de progredir na carreira, de aprender como fazer mais dinheiro com a psicologia e colocar, obviamente, esse dinheiro para trabalhar para você. E hoje nós vamos falar sobre consultório, nosso querido, amado consultório, né, que a gente sempre deseja. Eu acho que a boa parte de nós psicólogos, a gente deseja ter um consultório que traga um retorno financeiro, que tenha muitos pacientes, e existem vários motivos para isso, né? Podem deixar aí perguntas, pessoal, estou aqui disposto para responder. Boa noite a todo mundo que está chegando, né? E para começar essa nossa conversa de hoje, eu quero compartilhar para vocês como que foi a minha história com o consultório, né? Eu acho que, como qualquer pessoa do mundo, a gente não nasce com um consultório cheio de pacientes, né? Assim como qualquer pessoa, tudo começa com uma sementinha, com coisas muito pequenas, né? Eu mesmo, quando eu saí da faculdade, eu não tinha nenhum paciente, eu tinha 0 pacientes. Muitas pessoas, elas têm o hábito, né, de durante a faculdade, elas fazerem um estágio e tudo, ter alguns pacientes e acabarem levando esses pacientes pro consultório particular, né? Mas comigo não foi assim. Por quê? Como eu sei que a maioria de vocês é psicólogos, sabe que no final a gente tem que escolher algumas ênfases. E eu escolhi a ênfase educacional, porque eu já sabia que depois eu faria uma formação de analista junguiano. Na época eu já fazia análise junguiana para acelerar o processo, que a formação ela é bem extensa. E eu acabei saindo lá, né, trabalhando na área social, muito mais, então acabei não tendo esse contato. Saí, fui fazer, né? Então, como que eu vou me arranjar? E na época, não existia redes sociais como a gente tem hoje, e o que eu sabia era que ser professor seria o principal caminho para se conseguir ter um consultório cheio. Eu lembro que na época era isso, assim, os professores universitários eram os que recebiam os maiores salários e eram as pessoas que tinham maiores retornos, né, no consultório. E eu fui correndo atrás, como que fazia esse caminho, né? E aí eu fui, primeiramente, fazer uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em sistêmica, atendimento sistêmico de famílias e redes sociais. Aí eu fiz essa pós-graduação, mas ela ela era voltada muito mais para grupos, para o próprio poder público. E eu na esperança sempre de entrar na universidade, sempre de olho ali. Mas desde que eu formei, eu sabia também que eu tinha esse lado do consultório, que eu queria ele funcionando. Eu tinha 3 vontades, né? Na verdade, quando eu entrei na graduação, eu tinha vontade do consultório. Mas a partir do momento que a graduação foi andando, foram surgindo outras. Outra foi o poder público, trabalhar no poder público na área de saúde, né? Tinha muitas vontades. E ser professor. Eu queria os 3, eu queria que tudo isso fizesse parte da minha formação, e eu fui lá buscando, comecei estudando então a sistêmica, atendimento de famílias e tudo, e assim que eu acabo, eu entro na minha formação de analista junguiano. E vou lá, vou formando, mas eu ficava muito angustiado. Por quê? Assim, formação atrás de formação, estudo atrás de estudo, e paciente não chegava de jeito nenhum. Nem por decreto eu conseguia que meu consultório enchesse, né? Confesso para vocês que era isso. Eu atendia 1, 2 pessoas, 3 pessoas, com muito suor. Eu ia patinando ali durante a formação. Então eu conseguia pagar a formação, era porque eu era servidor público, eu já tinha passado em concurso de ensino médio. Aí logo em seguida eu entro no sistema prisional, sistema socioeducativo, né, na verdade, adolescentes privados de liberdade. Ali eu começo a exercitar bastante, e pelo fato de eu estar trabalhando ali 40 horas, ou às vezes 44, muito mais. Eu lembro que era quarta-feira,
Quarta-feira à noite eu tinha que trabalhar até 10 horas da noite para fazer as ligações, para os adolescentes poderem ligar para as próprias famílias. Alguns sábados no mês eu tinha que trabalhar lá também. Então, basicamente, eu não tinha tempo para ir para o consultório, né? Eu confesso que, na verdade, foi um período tão estressante da minha vida que eu nem lembro o que eu fiz com o consultório. Imagino que eu deva ter mantido 1 ou 2 pacientes ali também fora. Mas era isso, 1 ou 2 pacientes não te traz o retorno. É sinal, né? Para mim, eu diria, é um sinal de que eu realmente não estou tendo visibilidade. Aí você começa a questionar o seu trabalho. Mas eu tinha a chance de atender ali dentro do centro socioeducativo, eu tinha chance de conversar com as pessoas, atendê-las e tal, né? Só que antes mesmo de eu ter entrado, eu já tinha passado num concurso para uma prefeitura. E aí eu fui para Matheus Leme, onde eu ainda sou concursado lá, mas eu estou de licença já há mais de um ano, licença sem remuneração. E eu fui parar no CRAS, ainda não estava na área de saúde, né? E ainda tentando manter, remando ali o consultório com muito esforço, até que batalhando muito aí, eu vou pensar 2011, acho que é 2011, eu chego no CAPS, né? E aí eu vou atender na saúde mental. E aí, gente, eu confesso que se eu pudesse falar, uma das maiores escolas que eu tive foi ter trabalhado no SUS, né? Aí eu tenho que confessar que foi uma mudança muito grande, né? Eu já tinha terminado a minha formação eu terminei minha formação de analista em 2013, ainda não tinha terminado, ainda estava lá, estava nos finalmente, porque a formação de analista, elas são 5 anos, foram 4 anos de formação de analista, né? E aí são muitas horas de supervisão, muitas horas de análise, além de todo o curso que tem que fazer. E ali eu entro no SUS aplicando bastante as técnicas. E por que eu falo que foi uma grande escola para mim estar ali? Porque eu acho que foi o momento que eu peguei casos mais graves. Então, se eu antes eu escutava alguém me falando assim, nossa, eu quero tirar minha própria vida, eu entrava em desespero, ali depois de ter trabalhado no SUS, eu comecei a saber diferenciar quando uma pessoa realmente estava com perspectiva de tirar a própria vida e quando, na verdade, ela estava falando como qualquer pessoa que, nossa, até pensei o que seria se eu morresse, nossa, tem hora que dá vontade de não estar vivo, vou sair andando, e eu já não me desesperava mais, então nisso já me possibilitava eu acolher muito mais as pessoas, né? Mais do que eu entrar num desespero e às vezes querer resolver o problema ali na hora. Então as coisas foram se agregando nesse momento. Mas, se eu for pensar, né, naquilo que boa parte de nós sonhamos, e eu acho que a gente está certo de sonhar, e eu vou falar por quê, o consultório continuava no mesmo ritmo. Esse número, assim, foi me perseguindo por muito tempo, os 5. Era 5 pacientes que variava ali de 2, às vezes 8, num bom momento, mas a coisa não engrenava. Eu tentava consultório aqui, consultório lá, de um lado para o outro. Até que ali acho que foi 2014, não, 2013 mesmo, eu entro no mestrado e aí eu tenho a chance de virar professor universitário. Eu falei, chegou o momento, agora tudo que eu sonhava, isso 2013, vai acontecer, eu vou começar a dar aula e meu consultório vai encher. Mentira, não foi assim, né? Me enganaram, né? Porque eu acabei não dando aula na clínica, né? Como vocês já sabem, eu não sou psicanalista e aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte especificamente, o que reinava, hoje já existe uma mescla muito maior, mas o que reinava era psicanálise. Assim como eu acho que por parte do Brasil também era assim. Então, por não ser psicanalista, eu não tinha essa entrada, então eu não dava aula da clínica, então eu não chamava atenção. Eu falava, eu tenho que conseguir dar aula na clínica. Ok. Aí eu formei como analista, dava aula na formação. Me buscavam? Um ou outro me buscava, mas ainda continuava nisso. Eu pensando, gente, como que eu faço? Em alguns momentos, o que começou a acontecer? Eu falei, eu vou desistir, porque não faz sentido. Toda essa formação que eu tenho
Eu acho que eu não desisti, sinceramente, por causa do tanto que eu tinha gasto para fazer a formação. Eu acho que foi o orgulho do dinheiro que não me fez desistir. Hoje eu até agradeço, mas naquele momento era o único motivo que me mantinha ali, porque não fazia sentido. Onde eu recebia mais? No poder público e as aulas irregulares que eu dava, né? Eu falei, sabe, eu vou focar nessa carreira acadêmica, porque já que eu estou pensando em salário, e aí a gente vai começar a ter outra perspectiva aqui, como eu pensava em salário, olha, meu salário na prefeitura tá legal, tava bem legal comparado à média das prefeituras, paga-se muito bem, e quando eu dava aula, era às vezes até o dobro do que eu ganhava no poder público. Falei, então o caminho, se eu quero ter uma vida mais tranquila, então vai ser dar aula, né? E aí eu fui conversar com as pessoas, não, vou desistir, mas as pessoas, não, mas você atende bem, nossa, muito legal, a gente, né, os pacientes elogiavam, a melhora dos pacientes no SUS me empolgava muito, assim, mas, né, o que adianta? Não adianta, a gente não vive, é o famoso, a gente não vive de tapinha nas costas, né, não é alguém falar que isso é legal que vai te dar a condição de você levar sua vida, né, essas coisas. Aí tá, vou dando aula. Aí vocês podem até pensar, nossa, mas aí Luiz, você dava aula, tal, bacana. Gente, vocês não têm ideia do que é ser professor substituto, né? Isso é porque eu não tentei em nenhuma federal, porque eu acho que às vezes chega a ser uma falta de respeito, né? Você falar que a pessoa vai trabalhar, um profissional formado vai trabalhar e receber R$2.000 por mês, né? R$3.000 por mês, ali por 20 horas de trabalho, formado com nível superior, mestrado, doutorado e tal, é o que um professor substituto vai receber numa federal. Aí na PUC, né, que foi onde eu entrei, e foi onde eu dei aula, eu até recebia bem mais do que isso. Mas tinha uma questão, por exemplo, eu com doutorado, eu não recebia o que os meus colegas com doutorado recebiam. E tinha um outro problema, que era o seguinte, eu era contratado por um semestre e assim que terminava o semestre, eu era demitido. Aí eu poderia ser contratado mais um semestre, normalmente era. Mas aí o que acontecia no final? Eu era demitido. Aí eu ia ser contratado no próximo? Não, porque eu só podia ficar 2 semestres e eu tinha que ficar um fora. E eu não sabia que aula que eu ia dar, eu não sabia quantas aulas. Então o que isso gerava na minha cabeça? Olha, o poder público é o meu fixo. Essas aulas variam muito, assim como meu consultório varia muito, só que a aula me rendia mais e o consultório me rendia pouco. Ok. Aí eu falei, olha, chegou a hora, eu vou desistir e vou investir na carreira acadêmica. Entrei no doutorado, foquei totalmente para ir para o exterior, na ideia de que, olha, estudando fora eu vou ter um retorno muito maior, como aulas e tudo. Só que acontece, vocês estão vendo que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu não sou muito alinhado a uma vertente teórica, ficar repetindo sempre a mesma coisa, aquele caminho. Então, obviamente, quando eu volto, eu vou tentar buscar um lugar nas universidades, faculdades, eu não consigo achar. Por quê? Porque eu não sou o cara... psicologia analítica, ela não entra na universidade, né? Eu não sou o cara da psicanálise, eu não sou o cara da social, eu não sou o cara da existencial, eu não sou o cara de lugar nenhum, né? Eu entro como um sem lugar, assim como eu sempre fui, como acho que continuo sendo, né? Quando eu falo que eu vou fazer a jornada no projeto Psicólogo Investidor, acho que já mostra que eu não sou muito alinhado com o status quo das coisas, né? Então não consegui achar lugar. E volto no mesmo esquema, professor substituto, consultório no rodando. Aí bate a pandemia. Aí vem, né? Isso que foi uma tristeza para todos nós, com certeza. Mas eu não posso negar que ali foi um momento de uma transformação assim impressionante na minha carreira. Por quê? Eu até falo para as pessoas assim, eu uso as redes sociais como meio de trabalho, mas eu não consumo as redes sociais.
É até interessante que às vezes as pessoas, você já viu tal? Não, não conheço. E tal psicólogo? Não, não conheço. E tal figura? Não, não conheço. Porque eu não uso a rede social como uma forma de consumir conteúdo, raramente, né? Também não vou falar que eu não faço isso nunca, né? Mas a maior parte do tempo eu utilizo aqui como uma forma, hoje como uma ferramenta de trabalho. Então, 2020 eu não tinha rede social. Aí bate uma pandemia, aí uma prima minha fala, nossa, Luiz, nós precisamos fazer uma live aqui. Aí eu lembro de eu falar, beleza, que bacana, me passa o link. Aí ela olhou pra mim assim, falou assim, passa um link, você não tem rede social? Eu falei, não, não tinha rede social. E aí eu entrei e comecei a ver que os psicólogos, né, se divulgavam nas redes sociais. Eu falei, olha, deve ser interessante, deixa eu estudar isso. E aí a coisa tem uma guinada. Então, obviamente, vocês já vão percebendo, você já deve estar percebendo, que um dos pontos é investir muito em conhecimento, né? E hoje eu posso falar tranquilamente, eu tenho muito conhecimento sobre psicologia clínica, psicologia social, saúde mental, diversas teorias. Para vocês terem ideia, teve uma disciplina do doutorado que eu estudei 18 métodos de subjetivação que existem na psicologia. Então, porque a gente fala, essa teoria tem muitas. Tem muitas. Assim, então a gente tem que investir em conhecimento. Só que eu não via isso como um investimento, ou, quer dizer, sabia que era, mas não trazia o retorno que eu desejava, né? E o retorno era estar no consultório. Acho que isso sempre foi um foco para mim, estar ali dentro. E aí, com a pandemia, eu falo, eu preciso me reinventar. E eu fui estudar marketing, né? Fui estudar negócios, né? E aí, eu ali no meio do ano, né, de uma forma muito, no meio ali de 2020, de uma forma muito precária até, eu crio meu primeiro curso de... Eu falei, o que eu posso ensinar para o povo? Que aí eu tinha aprendido isso. Se você ensina, as pessoas te veem com um olhar diferente. E aí já fica uma dica. Ensine o que você sabe. Porque se você ensinar o que você sabe, as pessoas vão desejar estar com você, vão desejar aprender e muitos vão desejar fazer terapia com você. E aí eu lanço um curso, eu lembro disso, até os valores, custava R$70 o curso, eu abro inscrição e vem 80 pessoas fazem inscrição no meu curso sobre a base da psicologia analítica. E não só isso, né? Se você fez o cálculo rápido, você sabe que deu mais de R$5.000 assim, em pouco tempo. E era um curso de 8 horas, né? E não só isso. Quando eu termino a minha primeira aula, eu tremendo, ansioso. É engraçado, né? O professor já não sei quantos anos, 7 anos, na hora que eu fui dar aula, na frente de uma câmera, assim, com 80 pessoas, que elas não estavam pagando a universidade por um acaso eu era o professor que eu estava ali. As pessoas estavam ali por minha causa. As pessoas estavam ali porque elas queriam aprender comigo. E isso é muito diferente na cabeça das pessoas. Por quê? A pessoa, ela sabe quem é você, ela deseja estar com você. E hoje eu ainda converso com muitos alunos, né, da época, e eles falam, eu ainda quero fazer terapia com você. Isso, eles já fizeram aula comigo em 2020, né? Então, eu saio da aula tremendo mesmo, respirando, sim. E aí, olho meu celular cheio de mensagens. Eu sei que no êxtase ali, eu sento do lado da minha esposa, a gente ali assistindo uma televisão para ver se eu até baixava, né, um pouco a aceleração e conversando, trocando ideia e tal. E disso, eu quero fazer terapia com você, você dá supervisão? Tá. Olha, deu agosto, final de agosto, aquele consultório que eu tava falando lá dos 5 pacientes, ele virou 25, né? Aí eu já tinha contratado alguém para cuidar das minhas redes sociais, né? Eu particularmente, eu sou... Primeiro, né? Como eu já falei para vocês, eu não tenho essa habilidade com as redes sociais, com a arte, com essas coisas. Eu já tinha conseguido, por causa do curso,
contratar alguém para fazer a arte ali para mim, e essa arte, eu aparecendo, eu tendo dado o curso, fez com que eu tivesse 25 pacientes, né? Eu cheguei a ter mais depois, mas eu vi que 25 era um número para mim ideal, né? Dentro ali. Okay? Então, aí vocês veem, eu invisto no aprendizado, primeiramente, e aí entra o marketing. O que é o marketing aí? São as pessoas entenderem o que eu faço. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, não só entender o que eu faço. Eu me coloquei na posição de professor. Eu aqui na rede social, há 3 anos atrás, apesar de eu ter doutorado, ser professor universitário, nas redes sociais eu não era ninguém. E talvez eu seja ainda muito pequeno nas redes sociais. E falo que mesmo sendo pequeno, eu não sei nem se dava para eu ter mais retorno do que eu tenho. Então assim, o fato de eu dar aula já coloca na mentalidade das pessoas que eu sei alguma coisa a mais. Eu sei tanto que eu posso até ensinar. E isso na mentalidade das pessoas é muito diferente. Isso altera o jeito da pessoa te ver, da pessoa te perceber. Não é? E aí eu continuo a fazer, né, o mesmo trabalho. E vou tento daqui, tento dali e tal. E eu começo a entender outra coisa. Como eu falava muito de psicologia analítica, a maior parte das pessoas que me procuravam eram ou estudantes de psicologia ou pessoas que queriam que eu desse indicação de pós-graduação, qual pós-graduação que era boa, onde que eu faço mestrado e por aí vai. E aí eu comecei a entender mais de marketing, obviamente, com o tempo, quanto mais você estuda, mais... Eu falei, olha, se eu focar só só falar em teoria, as pessoas que vão me procurar são aquelas que querem aprender a teoria. Então, pensamento lógico eu preciso falar com as pessoas que eu quero atender. E a gente tem que pensar o seguinte, no Brasil, hoje não, né, 2020, antes da pandemia, acho que depois não tem uma pesquisa tão clara, mas antes da pandemia, a gente tinha 19 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade e 16 milhões de pessoas com transtorno depressivo. Isso significa que eu tinha ali 35 milhões de pessoas com algum adoecimento psicológico. Uma pesquisa mais recente da USP, ela vai falar que 30% da nossa população, ela sofre com algum desses sintomas, ou de ansiedade ou depressão. Então, quer dizer, tem gente a rodo precisando de terapia. Só que eu não sabia me comunicar com essas pessoas. Eu era ainda muito acadêmico, muito professor. E sabe qual que foi uma super virada na minha vida? Foi aprender a famigerada TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Que eu, particularmente, eu tinha muito preconceito nisso, né? Eu aprendi na minha graduação a ter um preconceito de falar que era raso, que não ajudava, nada. Mas depois de ter estudado, o que eu via todo mundo falando aqui nas redes sociais, era o que mais aparecia para mim. Eu falei, gente, eu vou estudar isso. Aí eu fui fazer uma formação lá no Instituto Beck, nos Estados Unidos. Eu fiz pela internet mesmo, né? Porque na atual conjuntura eu não tenho essa disponibilidade, nem muita vontade de ficar mais um ano, sei lá quanto tempo fora do país, né? Eu sou casado, eu tenho filho. E esse esforço já foi feito uma vez de eu ficar 1 ano morando na Suíça fazendo doutorado. E estudei. E aí eu entendi o seguinte, para atender na TCC, eu ter o meu conhecimento de psicologia analítica fez muita diferença. Porque eu vi as outras pessoas fazendo a formação com algumas dificuldades que eu falava assim, gente, é tão óbvio para mim. E eu acho até que eu tenho alguns... por ter feito todos esses estudos, né, teóricos, eu tenho uma leitura, né, vou me gabar um pouco disso, assim, do paciente que eu acho muito interessante, né, independente de qual teoria que eu esteja, qual método eu esteja utilizando ali na hora que eu estou atendendo alguém. Então, só que a TCC ela me deu mais do que um método para atender. E aí, voltando,
né? Eu realmente acho que se alguém está com uma depressão ou ansiedade num nível mais grave, que ela precisa de um up rápido, tem que ser a TCC, porque ela é muito eficaz nisso. E depois você pode aprofundar utilizando outros métodos, né? Não é nenhuma obrigação utilizar uma ou outra, mas só para entender isso. E me ajudou o quê? A me comunicar melhor com as pessoas. Primeiro porque as pessoas já estão mais familiarizadas com o discurso que a TCC traz. E ela tem uma linguagem mais simples, mais direta sobre os assuntos. Isso melhorou muito, inclusive, o meu marketing, né? E aí, o consultório já estava com fila de espera, né? Então, entender isso, daqueles 5 com o curso e um tempo vai virando 25, mas muito estudando e tal, ainda pagavam muito pouco, né? Ainda eu tinha que negociar muito, os preços muito baixos, depois que eu vou estudando a TCC, a coisa vai aumentando. E aí vem um outro ponto que eu falei, quer saber do negócio? Eu quero subir o patamar, valor, e aí eu já começo a pensar como empreendedor, né? O que às vezes, porque assim, a gente começa a atender no consultório, e aí teve uma aluna minha que falou isso uma vez, né? Ela falou assim, parece um brinquedinho novo, né? Quando a gente tem um paciente. Isso porque, qual que é a lógica? Quando a gente começa a atender, isso traz pra gente um sentido de que agora eu sou psicólogo. Agora eu sou profissional porque eu fui reconhecido por uma outra pessoa que eu sou terapeuta, né? E a gente quer mais pessoas e tal, só que a gente não começa a pensar nos ganhos que a gente tem. Eu tive uma mentoranda, vocês vão ter a chance de conhecer aí a Cássia, ela vai fazer pra gente uma live, que era isso assim, ela tinha um consultório super cheio, atendia bastante, só que como atendia muito plano de saúde, ela às vezes mal dava conta de pagar as próprias contas do dia a dia. E atendia muito, atendia 40 pessoas. A Verônica vocês vão conhecer aqui também. Era o mesmo sentido, muito atendimento social e tal. E às vezes não dá ali. Você pode estar atendendo muito, você pode ter o prazer de atender, mas se isso não pagar sua conta, você não paga nem o consultório que você está atendendo, né? E eu fui pensando isso, eu falei assim, olha, entendendo o marketing, eu vou precisar investir, eu quero investir em um consultório muito legal para atender. Quase que eu pensei, eu quero um consultório instagramável, assim, eu vou tirar foto, que vai aparecer e tudo. E assim, eu sei da minha formação, só que eu não parecia, é aquilo, né? Não basta só você saber, você tem que parecer que sabe, você tem que parecer que está naquela posição. E eu me esforcei para agora eu falei, agora eu vou parecer. E eu fui pro consultório que eu tô hoje, né? Na segunda-feira a gente vai conversar com a Carol. Carol, ela é a gestora das clínicas, né? Do consultório que eu atendo. E eu fui para lá. E assim, eu posso dizer que literalmente o preço de 2020 para hoje quadriplicou. E com essa mudança do consultório, da imagem do consultório, de saber fazer um marketing bem direcionado para a população que eu desejava atender, fez com que naquele momento o preço literalmente dobrasse da noite para o dia. E o interessante é que o que pagava a metade do valor que eu cobrava, quando eu estava num determinado consultório, ele negociava, ele falava, não dá, nada. Hoje, quando alguém negocia, é verdade, quase que ela pede desculpa. Sendo que eu nem sou das figuras mais apegadas, assim, né? Meu valor é esse, tem que ser esse. Não. Sempre estou disposto a negociar. Mas a pessoa, ela já te valoriza diferente. Então, quando você tem um atendimento diferente, por exemplo, eu invisto numa plataforma, né? Que ela dá um ar de profissionalismo. A pessoa chega no seu consultório, ela tem um café, ela tem um chá, ela tem um lugar legal para se sentar, ela vai pagar por essa experiência toda, né, que a gente pode oferecer, obviamente além do atendimento, né? Não adianta isso tudo se na hora que você está atendendo a pessoa, ela não sente que você fez diferença na vida dela, né? Então ela precisa chegar, você precisa ter convicção de que o seu atendimento está causando essa diferença, só que só isso não vai sustentar, porque as pessoas não vão chegar. Só que quando a pessoa chega, a gente tem que pensar isso, não é só a pessoa chegar. A pessoa tem que chegar valorizando. Isso como?
Olha quantos conteúdos. Eu não estou aqui, né? Agora são 10 horas da noite. Eu estou oferecendo conteúdo. Eu sei que o que eu estou contando está passando um turbilhão de coisas na sua cabeça, né? Quer dizer, eu estou entregando um conteúdo que faz você me valorizar mais por essa troca que a gente tem. Então, fazer o marketing onde você ensina, onde você gera valor para as pessoas, onde elas, ao terem contato com você, elas vão aprender mais, isso faz com que, ao elas te buscarem, elas te valorizem. E aí vem um ponto, né? De tudo isso que eu contei, então, eu faço um bom investimento na minha formação, no meu aprendizado, eu faço um investimento, eu empreendo no meu negócio, quer dizer, eu invisto em marketing, eu invisto em imagem, que a gente chama branding, as pessoas entendem o que eu faço, compartilham um pouco da minha vida, compartilham do meu conhecimento, veem que eu estou num lugar legal, né? Querem compartilhar, ter uma experiência semelhante comigo. Isso faz com que a pessoa, ao buscar, ela não está buscando um psicólogo, ela está me buscando. Então, a partir de 2020, a minha experiência já começa a mudar. As pessoas, quando elas chegavam até mim, elas não chegavam mais buscando um psicólogo. Eu estou buscando o Luiz. Eu quero ser atendido pelo Luiz, né? E aí, indicação, e aí as pessoas me acham nas redes sociais, e aí eu não tenho só o Instagram, eu tenho o YouTube, eu tenho curso. Então tinha vezes que eu confesso, eu não estava nem tão animado de gerar um curso, de criar um curso, mas eu falava assim, é importante eu criar um curso ali também. Porque com esses links das coisas, projetos diferentes, fazem as pessoas te verem com muito mais valor. Então, eu dando um curso, eu aqui no Instagram, eu lá no YouTube, as coisas se conectando, falando a mesma língua, né? As pessoas entram no site, entram na plataforma, vem o meu nome lá, aí vem o site que eu tô, aí dentro da plataforma leva para os meus links do YouTube. Então, muitas pessoas, às vezes elas entram na plataforma buscando um psicólogo, mas na hora que elas veem meus vídeos, elas falam, não, é com esse cara que eu quero ser atendido. Então, ela já me busca ali, né? Então, tudo isso, aí eu lembro mais isso, né, da localização. Eu lembro de estar conversando com uma amiga minha, a Lívia, ela mora em Portugal. Aí ela mudou para lá, ela falou assim, eu fiz questão de abrir minha sala no lugar mais caro da cidade, que é aquela população, né, que eu quero atender, eu quero ter esse retorno. E foi mais ou menos essa ideia que eu tive. Eu falei, dentro da minha região, qual que é o lugar mais nobre que eu tenho? Eu fui lá, pum, entrei lá, né? É lá que eu quero atender. E claro, aí, por que eu falo do psicólogo investidor? Eu não saí da graduação já investindo nesse super consultório. Eu acho que eu poderia ter trilhado alguns caminhos aí no meio que teriam encurtado um pouco, mas com sensatez eu não estaria onde eu estou hoje, desde o início. Isso eu não teria feito. Isso algumas pessoas falam, nossa, eu me arrependo disso, eu me arrependo de não ter já feito tal coisa naquele momento. Não, eu não me arrependo. Eu fiz os investimentos que eu precisava fazer, investimento em conhecimento, investimento em marketing, entender o marketing, investimento em empreendedorismo, entender o empreendedorismo, entender das finanças, saber assim, olha, eu tenho, e aí é um ponto crucial, que é quanto desse meu dinheiro ele retorna para o meu próprio negócio. Para vocês terem ideia, né, para que você compreenda, eu tenho uma verba para marketing. Eu tenho uma verba financeira que é para o marketing. Isso aqui é algo importante, né? Um dos aprendizados, estudos que eu fiz, fala exatamente isso. Olha, o marketing é como se fosse a roda do seu negócio. Você pode ter um motor super bom, amortecedores, pode ter tudo, mas se você não tem roda, não vai sair do lugar. Quer dizer, realmente, o marketing fez muita diferença. Só que ele precisa estar agregado a ideias, a um conteúdo muito bom, né? Ele precisa estar agregado a projetos muito consistentes. Então, se você vai linkando isso tudo, você pode ter certeza. Eu brinco
com as pessoas, quando eu ensino, nas mentorias e tudo, eu falo assim, olha, o consultório é quase que um efeito colateral, né? Aqui você não vai ver eu falando assim, agenda aberta. Nunca vai me ver falando isso. Mesmo que eu tenha vaga. Mas porque eu sei que se eu falo para as pessoas, olha, agenda aberta, o que eu mostro para elas? Que eu tenho desespero. Que olha, eu tô com vaga aberta, vem cá, me procura. Eu tô criando. Então eu faço com que a pessoa me busque, né? Ela queira me buscar. E não eu saia atrás dela. Então quando ela vem me buscar, ela me valoriza. Então aí você vai começar a viver do consultório. Que aí você vai começar a entender, olha, quanto que eu posso cobrar, que valor que é justo, como que eu faço, né, para manter isso. É claro que tem um passo a passo, mas assim, ela é até minha paciente, né, ela é diretora de uma empresa de marketing, ela fala, se você tem constância e consistência, ela trabalha com YouTube especialmente, se você tem constância e consistência, quer dizer, eu apareço todas as semanas e numa frequência tal, em 6 meses você tem resultado. E em uma conversa, né, em um dos lançamentos com o pessoal da Meta, né, do Facebook, eles falam isso, uma pessoa que vê 5 vezes o seu conteúdo, ela tem uma tendência muito maior a querer consumir. Porque primeiro, ela está assistindo, segundo, ela vai se familiarizando com você. Ela vai gostando do que você está passando. E isso faz muita, muita diferença, né? Então, é conseguir gerar isso na pessoa. Eu tô aqui, é ter abertura para comunicar com as pessoas mandarem mensagem, você vai responder, né? Entender que as pessoas, quando elas estão te seguindo, elas estão querendo o seu conteúdo, elas estão atrás daquilo que você está oferecendo, né? Elas não estão ali por ódio. Existem os haters da vida, mas eles são muito raros. E assim, um dia eu fiquei brincando, né? Apareceram 1 ou 2 assim que falaram mal da propaganda. Nossa, agora psicólogo ensinando outros a ganhar dinheiro. Hahaha, é só que faltava. Eu falei, olha, vem junto, cara. Vem aprender também, né? Ao invés de eu cair na brincadeira, a cair no ódio dos outros, né? Então assim, até vai, mas é muito raro. A maioria tá aqui querendo aprender com você. Então quando você começa a divulgar o seu trabalho, as pessoas, elas gostam, elas querem, elas desejam que você compartilhe, assim como você está assistindo aqui agora, você deseja que eu esteja aqui. Assim como eu assisto outras pessoas que eu desejo aprender com elas as coisas. E você pode ser essa pessoa que as pessoas desejem tanto aprender, e a partir do momento que elas começam a entender o que você faz, o resultado do seu trabalho, elas vão começar a te procurar. Aí você vai se tornar uma referência para elas. Outra coisa que as pessoas se equivocam, você não vai aparecer para o Brasil, para o mundo inteiro, não. Você vai aparecer para um pequeno grupo de pessoas. Mas imagina que tem 100 pessoas te vendo com frequência. Você daria conta de atender 100 pessoas de uma vez? Não. Eu não estou falando que eu atendo 25 e acho que é o limite. Então eu até acho muito. Porque você precisa de tempo para estudar, tempo para aprender mais, para poder ser mais consistente. Então, é isso. É isso que eu queria trazer nessa jornada e nesse aquecimento dessa jornada do psicólogo investidor. É compreender você quer ter um negócio? Quer um negócio consistente? Até compartilhar com vocês aí onde eu fiz uma grande mudança para o consultório. Estava na terapia, eu estava na minha análise, eu falando, olha, eu tenho o serviço público, ele me dá um sustento, ele me dá a base dos meus ganhos, só que, né, e aí o consultório dá hora que dá muito, tem hora que dá pouco dinheiro, aí meu analista fala, mas e essa variação do consultório? Eu parei, pensei, falei assim, o consultório quando dá ruim, ele dá mais do que o serviço público. E hoje eu posso dizer que o consultório ele dá muito mais do que o serviço público e do que a universidade. Então é um lugar bom para se investir. E as pessoas estão precisando. Mas é isso, você precisa ser investidor. Você precisa investir no seu negócio. Você precisa entender que você vai começar aos poucos.
mas você vai divulgar o seu serviço, você vai divulgar o seu conhecimento, você vai ensinar para as pessoas, vai estar disposta, olha, igual aqui frente a frente, a conversar com elas. Eu já ouvi falar e achei isso muito interessante. Às vezes a gente passa 80% do tempo oferecendo serviço gratuito, oferecendo conteúdo gratuito. E 20% do tempo, às vezes você está recebendo. Só que o que você vai receber nesses 20%, às vezes vai superar em muito essas horas que você ficou agregando valor para as pessoas. Então, sim, seja investidor nesse ponto. Comece ali seu projeto, pequeno, vai fazendo propaganda, vai divulgando que você está ali, o que você sabe. Tomara que você dê a sorte de algum paciente seu falar assim, olha, eu fui atendido por tal pessoa e foi muito bom, e aí permitir que você compartilhe, porque a pessoa, quando ela permite que você compartilhe, né, ela vai agregar muito valor. Vou chegar lá, Tainá. O segurança acaba nos travando, de fato. Então, assim, você investe... Então, já vou entrar nisso, Tainá. Tem pessoas que saem da faculdade já com o consultório rodando. Quer dizer, eu imagino que você já tenha mais tempo, né, Tainá? Eu sei que você tem mais tempo, né, na área do que uma pessoa que está formando. A questão é, tá ali disposto a falar de temas que pra gente às vezes parece banal, mas pra pessoa que está escutando, não é todo mundo que é psicólogo, né? As pessoas, elas precisam do nosso conhecimento. Então, quando você começa a divulgar para as pessoas o seu conhecimento, você começa a ensinar elas, né? Quer dizer, se hoje no Brasil nós somos aproximadamente 300 mil psicólogos, uau! É o país que mais tem psicólogo no mundo, uau! Né? Mas nós somos quase 300 milhões de habitantes, então a gente não passa de 0,1% da população, né? E isso, óbvio, ele deve ser dito, né? Deve ser dito para as pessoas, porque pra gente é óbvio. Por exemplo, a gente trabalhando em CAP, saúde mental e tal, e você olha para a pessoa em surto, ela alucinando, delirando, é óbvio que ela teve uma crise psicótica, provavelmente ela tem esquizofrenia. O que a família fala? Tá com depressão. Para mim é óbvio, mas para a pessoa não é óbvio, né? Quantas pessoas vêm fazer curso, às vezes fala curso básico de psicologia analítica, às vezes a pessoa já fez 4 cursos, ela tá de volta ali no básico para aprender aquilo de novo. Então, a gente precisa falar com as pessoas. Quero falar de emagrecimento? Vai lá. Quero falar de ansiedade? Vai lá. Depressão? Vai lá. Fala sobre o assunto. Por quê? Vai chegar para as pessoas que estão precisando ouvir isso, né? E à medida que vai passando o tempo, como eu falei ali, 3 meses, 6 meses, as pessoas já estão retornando. E melhor ainda, se você ensinar... Estou agindo na área de autismo, quero muito aprender supervisor e dar cursos, né? Então, fala para os pais, converse com os pais, né? Sobre o que fazer com o autismo, né? Em quais circunstâncias, o que eu tenho que fazer, né? As pessoas vão buscar você para isso. Com o tempo, a partir do momento, nossa, eu tô gostando desse conteúdo, ela fala, eu entendo o que ela tá falando, me ajudou. Você pode ter certeza, no momento que você falar, seu Insta tá difícil, mas investe lá. A partir do momento que você falar algo, que a pessoa colocar em prática e funcionar, ela vai te procurar. Não tem problemas. Então, a partir do momento que a pessoa, ela procura, né, ela assiste o que você falou, ela coloca em prática. Teve uma vez que eu falei sobre a importância de usar imagens, tal, não lembro. Aí um paciente meu que estava fazendo formação de analista, ele falou, nossa, você falou um negócio que fez toda a diferença para mim. E aí ele colocou em prática o que eu tinha falado, e aí ele me valorizou ainda muito mais, né? E faz assim, tenta gravar vídeo. O vídeo é mais fácil, assim, porque às vezes a gente quer fazer uma arte legal
A gente vai gastar horas para fazer isso, torna cansativo. Agora você para ali 1 minuto e grava um vídeo, fica ali, as pessoas acessam, veem esse vídeo, às vezes compartilham. Nesse período que eu estava falando mais sobre ansiedade e depressão, uma aluna minha que mora no interior aqui de Minas, ela falou que estava no quarto e os pais delas tinham recebido o conteúdo no WhatsApp. Aí ela escutou a voz, reconheceu, viu que era eu, e achou muito engraçado, assim, que os pais dela estavam recebendo um vídeo, né? Usa o TikTok, usa aqui o Instagram, usa o YouTube, né? Tudo isso para poder, assim, fazer com que as pessoas conheçam o que você está fazendo, né? E o autismo, então, por exemplo, está super na moda, né? Não por moda, mas com a ampliação do espectro autista. Hoje as pesquisas já mostram que uma sala de aula, em toda sala de aula tem uma pessoa com autismo, pelo menos estatisticamente. Então tem um público enorme, tem pais desesperados precisando de ajuda para conseguir lidar. E onde que eles vão buscar aqui? Você pode estar assim com livros, revistas, outdoors por todos os lados. Onde que as pessoas vão assistir? Onde que as pessoas estão olhando? Para onde o olho das pessoas estão? Nessa caixinha aqui, ó. Eu estou conversando com vocês, vocês têm um mundo ao seu redor, vocês estão de olho nessa caixinha. Então apresente, né? Olha, mas vai com insegurança mesmo, né? Todos nós temos. Eu lembro a primeira gravação que eu fiz, né? O Lucas, que mexia, né, mais na minha rede social, hoje ele mexe com meus vídeos. Ele falou, pelo amor de Deus, parece um robô falando. E eu todo durão, assim, né? Hoje eu falo com muito mais tranquilidade, mas é hábito, é tudo treino. Quanto mais você vai falando, mais vai aparecendo. E faz assim, grava 1 por semana. Vai lá, 1 por semana. Depois de 2 semanas, grava 2. Depois na terceira, 3. Aí vai para 4. Daqui a pouco você está gravando todo dia e passou. Mas comece com 1 e valorize esse 1. Vai em toda semana. Aí você ganhou uma confiança e passa para 2. Né? Abre uma caixinha de perguntas no Stories para as pessoas poderem, né, entrar em contato, elas colocarem as dores dela, porque às vezes essa caixinha que a pessoa coloca é a sua ideia para poder falar aqui, né? E aí a gente arruma, né? O Tom Brady, eu sou muito ligado em esportes, né? O Tom Brady, que é foi, né, o maior quarterback do futebol americano, ele achando ruim porque ele foi reserva na universidade. Aí ele chegou pro técnico lá e começou a reclamar. Aí o técnico dele, vou falar em inglês depois traduzir, ele fala: no complain, no reclaim, just do it. No complain, no explain, just do it. Quer dizer, não reclama, não explica, vai lá e faz. Porque se você fizer, que vai fazer a diferença. Qualquer desculpa que eu der, não vai fazer diferença. Não vai fazer a coisa andar. Eu tenho que colocar a câmera na minha frente e conversar com as pessoas. E a partir do momento que eu conversar e as pessoas souberem o meu conhecimento, consequentemente, o consultório vai encher. Sem você precisar falar que você está atendendo e tudo, né? A pessoa ela vai te pedir para atender. É diferente. Eu tenho uma conhecida, ainda está fazendo graduação, ela falou isso, ela estuda muito autismo, ela estuda muito TDAH, e aí o personal dela foi fazer, estava lá e tem um filho autista e perguntava para ela coisas, né? Ela sem informar, ela ensinava, olha, faz isso, tenta isso. No final ela falou, você atende meu filho, por favor? Ela, tá. Ela veio conversar comigo, eu tava toda horrorizada, assim, como que a pessoa foi procurá-la, ela ainda sem ter a graduação, e a pessoa sabe que ela ainda nem tem a graduação, mas o conhecimento que ela passou já fez a diferença para ele, e aí ele fala, olha, eu quero você. E é isso, esse é o efeito do consultório, esse é o efeito legal do consultório. A pessoa, é engraçado porque poucas pessoas me procuram direto do Instagram, mas é normal acontecer o seguinte, alguém me indicou você, e aí falou que te segue no Instagram. Quer dizer, alguém que me segue indica para outra pessoa. Teve um momento, inclusive, que eu sempre conto esse caso. A minha esposa, pediram para ela uma indicação de um psicólogo, um terapeuta,
Na época eu não mexia com marketing, nada disso. Aí ela indicou outras pessoas. Eu já tinha formação de analista, eu olhei pra ela assim, toda aquela cara de dó assim, né? Nossa, você não me indicou? Ela falou, não, nem lembrei que você atendia no consultório. Elas, né? E eu, pô, mas eu entendi assim, com sinceridade, né? As pessoas não sabiam que eu atendia, né? Uma ou outra sabia, mas eu não divulgava isso. Poucas pessoas tinham acesso a isso. Aí eu quando eu comecei a divulgar, fez toda a diferença. Tive medo, tive burnout, tive. Por causa dessa coisinha aqui, eu tive burnout, porque eu tenho que divulgar. Não, o que as pessoas estão vendo e tal, né? Mas depois passa. Depois você despreocupa. Depois você vê que o resultado é natural. Era mais minha tensão de querer ter o resultado do que de fato a necessidade de eu ficar olhando. É só seguir o método. Vai lá, por exemplo, Taná, faz o que eu te falei. Faz uma postagem essa semana. Semana que vem faz mais uma. Na terceira você faz 2. Na quarta você faz 3. Aí começa a mesclar entre Reels e Carrossel. Abre uma caixinha de perguntas. Depois de 2 meses. Aí você começa mais, mas daqui a pouco você tá todo dia fazendo um videozinho de 1 minuto sobre um tema, algo que você viu, uma notícia que teve, uma dica legal que foi tendo. E aí não tem volta, aí vira uma bola de neve, aí não tem jeito. E é esse o investimento que a gente tem que fazer. A gente investe no conhecimento, a gente investe para as pessoas nos conhecerem. Daqui a pouco você tá com um dinheirinho a mais, aí você vai lá e impulsiona uma postagem sua que foi legal, que viralizou ali mais ou menos e tal, aí mais pessoas vão saber, mais pessoas vão te seguir, mais pessoas vão saber o que você está fazendo, e aí mais pessoas vão te procurar pro trabalho, aí vai sobrar mais dinheiro, né? Engraçado que é a primeira live que eu consigo pegar sua ao vivo mesmo, é sobre o assunto que a gente conversou pessoalmente. Exatamente, Fabi. Feliz de você estar aqui. E se a gente faz esse investimento aos poucos, né? As pessoas vão conhecendo, vão buscando a gente, e o fato da gente já ter agregado para elas valores, elas querem ficar mais, né, no consultório. E isso aí, né, já convidando para a live de amanhã, com esse dinheiro que sobra, o que a gente faz? E aí, com a ajuda aí do Luiz Otávio, né, meu irmão, a gente vai aprender como cuidar do próprio dinheiro, né? Então já adianto o convite para amanhã hoje, né? Falei aí do consultório, quem está entrando agora, não pegou a live vai ficar salva. Caso você ainda não esteja fazendo parte, né, da jornada do psicólogo investidor, vai lá, faz a inscrição que você vai ter acesso assim, de uma forma mais organizada, de todas as lives, vai ter acesso à jornada, né, que vai ser gratuito também. E aí, vamos, que amanhã a gente vai aprender como cuidar do próprio dinheiro, né? Então, esse dinheiro que sobra, o que eu faço com ele? Já dando uma dica, não deixa no banco, não. Então, olha, muito obrigado pela participação de vocês, estou super feliz de poder compartilhar com vocês o conhecimento, de poder ver esse movimento, né, do psicólogo investidor crescendo, nascendo, né? Aqui, a gente com muito mais responsabilidade sobre nossa carreira, sobre as nossas finanças. E está sendo assim, maravilhoso compartilhar com você, fazer esse aquecimento. E a gente se vê amanhã, então. Um beijão, boa noite, muito obrigado. Então, tchau, tchau.